Então, o seu processo desafiador ali, que talvez tá difícil, traz um pouco para a terra. Como que eu posso integrar isso? Como que eu posso trazer para dentro de mim e transformar isso em uma medicina? Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Sim, estamos aqui à noite para trocar uma ideia, para abrir um campo vulnerável sobre nossa jornada, que pode se conectar também com a sua jornada. Nesse momento, talvez você esteja vivendo algum desafio há algum tempo, ou um novo desafio. Sempre temos, né, algo para transcender. E esse episódio ele vem num lugar de partilha, de igual para igual, para que você possa se espelhar e ver como que também estamos passando e descobrindo tantas coisas interessantes através dessa jornada. A nossa intenção hoje aqui é te dar aquela dose de coragem para você continuar, coragem para seguir, coragem para se acolher, coragem para se vulnerabilizar e entender que os processos fazem parte dessa jornada. Ai, como é interessante, né? Porque muitas vezes caímos numa distorção, numa confusão mental, uma ilusão, às vezes preso num loop infinito, às vezes reclamando da vida, às vezes com vontade de desistir, mas tudo passa, né? Há uma lei absoluta da natureza da impermanência. Então, vamos mergulhar nessa jornada agora com a gente e fazendo um brinde aqui, né, com o nosso cacauzinho maravilhoso. Um brinde aqui ao nosso querido irmão Fê Queiroz, que está aqui hoje com a gente. Tá aqui com a gente. Um brinde a você, irmão. Um brinde. Gratidão. O Fê nos brindou ontem com lindas canções. Sim. Durante uma cerimônia que fizemos, assim, uma bênção, irmão. Gratidão. Estamos aguardando, hein, essa gravação. Agradecer também pela Sátiva, nossos apoiadores. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa medicina maravilhosa, que é o Cacau 100%, né? Essa medicina que nos auxilia a expandir nosso coração, abrir a nossa comunicação, essa comunicação que vem direto do nosso coração, da nossa alma, da nossa essência. É uma medicina muito especial para um momento de introspecção, para um momento de bate-papo como esse. E o site está aí na tela para você adquirir o seu cacau. Tem cupom de desconto para todos os nossos ouvintes e aproveitem. Muito bom, que delícia, hein? A gente faz um cacau mais levinho à noite porque o cacau dá uma energia, dá uma ativada. Isso também, dá para colocar no seu dia a dia e substituir pelo café. Sim, sim. E a Mata, nutrição regenerativa da floresta, que também faz parte do nosso dia a dia. Vamos deixar aí o link para vocês conhecerem esses superfoods direto da Amazônia, maravilhoso, não é? Nutrição regenerativa da floresta, maravilhoso, não vivo sem, adoro. E aí eles têm os cafés funcionais dele, tem o leite de castanha do Brasil, nossa, olha, façam, a Sol faz um doce de leite, né? Doce de leite Doce de castanha. de leite de em breve castanha. A gente vai colocar a receita aí. E usa em várias receitas. Nossa, fica muito bom. Dá pra fazer até tipo um churros feito em casa, assim. Alguma fazer. Coisa com esse gostinho de churros e colocar o doce de leite. Nossa, fica divino. Ah, maravilha. Mata.bio é o site deles e tem cupom TRIBEZEN. Isso. Quem mais? Pro pessoal também que quiser se conectar conosco, tá mais pertinho, participar das nossas vivências, como que faz? Olha só, temos um link aí na tela para você, que é links.tribezen para quem estiver escutando. Você pode ir também no nosso Instagram, @tribezen, aproveita para seguir. E aí você, se tiver na tela, você pode escanear o QR Code, chegar nos nossos links. Agora o nosso site está no ar também. Estamos colocando blogs, notícias lá, artigos no blog. E aí lá você pode se inscrever na nossa newsletter semanal, que toda sexta-feira a gente manda às 8h08. E tem as receitinhas, né? Essa a gente fala a receita do cacau, receita com a mata. E a gente coloca tudo lá na newsletter. Toda semana tem uma receita maravilhosa para você. E os convites exclusivos. Mas Boa. Tem alguns convites que não são tão exclusivos, que são para todas as pessoas que se conectam com a gente, que querem se conectar mais de perto também, querem participar das nossas vivências. A gente tem 2 eventos esse ano muito especial ainda. Muito.
que é o nosso Halloween da tribo, que vai ser um cacau com apresentação de música ao vivo do André Parisi. Opa! E vai ter atração surpresa, gente, de uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês já ouviram, mas é atração surpresa. Então, assim, vocês vão ter que vir num voto de confiança e eu tenho certeza que vocês vão amar. Com Então, certeza. se quiserem participar, fica aí o convite. Entra no nosso Instagram, tem o link lá na bio. E Tem grupo também, WhatsApp, né? tem também o nosso Réveillon da tribo, que também é muito especial, um momento de celebração em família. Pessoas incríveis que vêm na nossa casa, a gente abre a nossa casa para os nossos amigos e pessoas que querem se conectar, que querem estar mais pertinho, que querem passar uma virada de ano assim, bem consciente, sem álcool, comidinhas saudáveis, vegetarianas. É muito especial para as crianças também. As crianças são muito bem-vindas nos Sim, nossos sim. eventos. E a gente também tem uma atração que é muito especial, que assim, final de ano, virada, Natal, sempre tem aquele amigo secreto, né? A gente fica assim, nossa, o que eu vou dar para as pessoas? Aquele amigo secreto de família, aquela chatice às vezes. Chatice, às vezes, né? Mas a gente criou o amigo desperto, gente. Isso é legal. O amigo desperto é a melhor brincadeira que você vai fazer na sua vida. É muito especial mesmo. Não, vamos falar como que é, porque às vezes as pessoas podem incluir nas suas festas de final de ano. Fica Fala a aí. dica aí pra vocês, Você quer falar? Eu falo, então. Fala. O amigo desperto, a gente uniu um conceito que é utilizado no xamanismo, do Power Gift. O Power Gift, ele é um presente de poder. Então, normalmente, você vai escolher algo que é muito simbólico para você, algo que é um desapego. Então, não pode ser algo que, sei lá, não uso mais, não quero mais. Tem que ser algo que você vai olhar na sua vida e que é muito simbólico, muito importante, mas que está pedindo para ir para um novo guardião. Isso. Então é um presente muito especial e que o significado dele não é sobre a pessoa que você vai dar, é sobre a sua história, é sobre você mesmo. E eu garanto, gente, que na hora do sorteio ali, o campo é tão perfeito que a pessoa que vai receber o presente é exatamente o que ela precisava receber. E a gente já presenciou histórias incríveis assim no nosso amigo desperto e é sempre uma surpresa, né? É muito bom porque o campo é perfeito. E aí a sincronicidade é muito legal e é divertido, né? É divertido. A gente vai ficando ansioso, assim, no bom sentido, né? Muito entusiasmado, porque cada história de cada presente, de cada Power Gift, você fala assim, nossa, agora sou eu. Agora, esse aí é pra mim. É pra gente ressignificar. Porque quando a gente era pequeno, eu só ganhava meia e caixa de bombom. Você também? Também. Era meia e caixa de bombom pra todo lado. Nossa Senhora. E aí, na nossa comunidade do WhatsApp também, você pode se inscrever lá desses links aí para poder ficar por dentro dos convites e muito mais. E tem também a nossa jornada Olha aí. criativa, autonomia criativa, a nossa jornada maravilhosa, que o Lucas vai estar guiando aí a galera, todos os terapeutas, pessoas que trabalham aí com o despertar da consciência, que tem que trabalhar com as redes sociais, às vezes sente que fala assim, nossa, eu não sei aqui como fazer minhas artes, meus conteúdos, explica aí como que é. Tem um desafio que eu vejo no pessoal que nos acompanha. Muitos de vocês divulgam o seu trabalho na internet, trabalham através das redes sociais, né, para vender, para divulgar, para conseguir clientes, para fazer o que tem que ser feito, né? Mas quando a gente começa a pensar nessa demanda de artes, né? Você tem que fazer um post, vai uma arte. Você tem que fazer um vídeo, tem uma capa. Você tem que fazer um podcast. Toda hora você precisa de arte. E aí você, se não tem o domínio da ferramenta, das técnicas, o que acontece? Você tem que contratar. E aí é um investimento para quem está começando, quem é autônomo, tem um super desafio. Então o que eu quero fazer? Eu quero te dar a autonomia de criar suas próprias artes usando aplicativos gratuitos e recursos gratuitos. Você vai conseguir, nessa jornada, ter essa liberdade de fazer do seu tempo na sua frequência. Então, é especial. E já tem pessoas que se inscreveram que vieram justamente com essa dor, falando assim,
Nossa, eu contratei a agência durante um tempo, acabou sendo um pouco além do valor Ah, e, ao mesmo tempo, a pessoa não conseguia ter um resultado ou, ao mesmo tempo, não conseguia transmitir para a pessoa ali, para a agência, o que ela queria comunicar. Então, todo esse conhecimento, esse embasamento te dá recurso para que no futuro, quando você for contratar uma agência, você facilite o trabalho do outro e é. ainda tenha resultados muito significativos. É maravilhoso. Se tiver também equipe, manda equipe para nós aí, para treinar, capacitar. Vamos junto, tá? O link tá lá na bio também, ou no nosso site, tribezen.com.br. E agora estamos aqui. Hoje, com o coração aberto, até o papo, né? Parece que a nossa voz tá mais zen hoje, hein? Tá mesmo? A gente tá, assim, bem numa frequência sutil para abrir um pouco do que temos passado na nossa vida. Olha, esse ano tá de parabéns, né? Esse ano tá bem desafiador, engrandecedor também, na mesma proporção, claro. E você que tá conectado aqui com a gente, deve estar na sua cabeça, assim, 1 milhão de possibilidades. Nossa, as conjunções dos astros, a transição planetária, a frequência Schumann. Tem tanta coisa, né? Minha família e não sei o quê. São muitas possibilidades que estão impactando a nossa vida hoje. E isso às vezes nos dá uma certa confusão de entendimento, de clareza para poder alinhar aquilo que é mais essencial para poder ter um tipo de um direcionamento, um norte, uma bússola para você ir ajustando assim as frequências para começar a chegar num lugar de movimento com mais frequência, né? Que não tenha uma queda tão abrupta assim, né? Porque a vida sempre vai oferecer, né, esses desafios, mas o objetivo que a gente traz é que as ondas sejam mais curtas, né? Que o aprendizado seja mais fluido, que a gente saia dos loops que tanto nos atrasam às vezes. E não vem lá no fundo do poço e fica um tempão ali e agoniza e tal. Depois, quando falo chega, aí começa a mexer. Por quê? Porque soltou, né? Uhum. Ou até mesmo você que está nos ouvindo aí, talvez você esteja passando por um processo de saúde, um processo que talvez venha uma doença na Uhum. família, ou em você mesmo, ou um processo de crise, de término de relacionamento, ou talvez no trabalho, tá com dificuldade no trabalho, tá com desafio, tá sentindo que não tá vivendo o seu propósito, não sabe para onde ir. Saiba que esse episódio ele é justamente para trazer clareza, Uhum. porque não tem como a gente ter clareza se a gente também não navegar pelo caos, pelos Isso. desafios. Então eu acredito que todos os desafios eles vêm justamente para nos ensinar a direcionar a nossa energia para onde a gente quer ir. Isso. Tem aquela questão profunda, né? Que tudo é perfeito. Murilo Gun já diz, sempre diz, né? Tudo é perfeito. Bashar fala, tudo tem um propósito muito bem definido na sua vida, é tudo muito bem arquitetado. Se você for também ver os conteúdos do Elton Euler, né, ele fala que tudo tem um propósito também, tem um esquema muito legal de Nada análise, né? é aleatório. Nada é aleatório. Eu sei que isso às vezes parece um pouco vago, né? Parece um pouco vago, porque o que eu faço com isso? Se tudo é perfeito, meu Deus, fico perdido. Mas é interessante essa visão, eu trago num lugar assim, um pouco mais leve, que é dessa confiança, desse confiar na vida, confiar na jornada. Por quê? Se pensar que a minha frequência diante de uma adversidade, ela é um pouco mais positiva, neutra ou positiva, ela vai me ajudar mais do que eu baixar minha frequência, frustrar e ficar. Isso não vai ajudar, de fato, né? Agora, com clareza, você pode fazer um movimento, você pode usar isso que você não está intencionando para fazer algo direcionado, com clareza. Mas a gente vai caminhar nesse lugar. Vamos explorar um pouco. Agora eu quero começar falando assim, que se você está aqui no Tribe Zen, muito provavelmente você em algum momento ampliou a sua percepção.
o famoso despertar da consciência por algum caminho, não sei qual. E nesse momento parece que, oh, maravilhoso, né? Agora sim, eu tô vendo aquilo que eu não via antes. Eu tô começando a perceber que esse meu trabalho, talvez dessa forma não faça sentido, que esses hábitos não façam sentido, essas pessoas também e tal. Começa a abrir um pouco a nossa visão nesse sentido, sair um pouquinho do automático. Porém, essa clareza, ela tem um desafio que é quando a gente tem mais luz, ilumina algo, a gente começa a revelar pontos ainda obscuros da nossa psique, da nossa vida, da nossa alma. E aí que começa a brincadeira a ficar desafiadora, a ficar interessante, vamos colocar assim. É, porque é muito comum ter um movimento da gente ficar mais seletivo quando a É, gente desperta. Você fica mais seletivo, então você começa a fazer melhores escolhas. E essas melhores escolhas, elas consequentemente vão sutilizando mais você e você vai ficando cada vez mais perceptivo. Mas você não fica só perceptivo para ver a beleza da vida e ver, né, que tudo faz parte de algo que tá tudo conectado. Não, você também fica mais perceptivo para as coisas suas, né, para essas é. partes suas que ainda precisam de luz. É normal nessa fase, assim, passar por 3 etapas muito comuns, né, que é a exposição, ou seja, a nossa percepção ela começa a expandir mais. Aí vem a parte de desconstrução. Eu quero mudar, eu vou me desconstruir. A gente teve vários episódios aqui que trazem essa temática de desconstrução. E nessa hora, muita gente também tem desafio, se perde um pouco. Às vezes, né, dá uma confusão mesmo. Mas depois tem uma fase da integração. Quando eu paro de lutar com as sombras, quando eu paro de lutar com os desafios, quando eu começo a entender que essa energia, sombra e luz, né, o branco e o preto, a densidade, e aí fazem parte. Eu preciso estar nessa equanimidade. Eu gosto muito dessa palavra, equanimidade, porque no Vipassana a gente viveu muito disso, né? Uhum. Entender o que que é equanimidade. Nem bom, nem ruim. É o que é. E nesse momento eu sou o observador da vida. E quando eu sou observador da vida, eu posso, de uma forma neutra, de uma postura muito mais centrada, a fazer os movimentos. E não mais apenas reagir. Mas agora eu passo a responder à vida. Sim. E ao mesmo tempo, não, isso não significa essa aceitação de que tudo é perfeito, ter essa habilidade da equanimidade, isso não significa que não vai doer. Porque É, dói. Porque é o que a gente estava conversando aqui. Ontem a gente recebeu algumas pessoas aqui em casa para uma cerimônia e veio muito esse insight da dor do crescimento. Então, se a gente olhar pela simbologia de uma semente ou até mesmo do nascimento de uma criança. O nascimento é um momento desesperador para uma criança que ela tá ali no quentinho, tá no útero da mãe dela, super protegida, e aí ela vem pro mundo, tipo, tem que aprender a respirar, é. cheio de barulho. Dói, deve doer muito. Eu senti Hum, isso dentro da cerimônia e ao mesmo tempo, se você olhar pelo aspecto de uma semente, né, quando ela tá ali embaixo da terra, naquela escuridão, e ela, ao mesmo tempo, dentro dessa escuridão, ela tem um impulso a buscar a luz. é. Porque ela só vai crescer e sair debaixo daquela escuridão da terra se ela for em direção ao sol. E será que ela, às vezes ela nem sabe que direção que é, mas tem algo dentro dela que mostra aonde que ela tem que ir. É. Sempre vai ter esse lugar que vai mostrar pra gente onde a gente tem que ir. A analogia da borboleta funciona muito bem, a clássica analogia da borboleta, ela tem que passar por esse momento de dor, de rompimento. E interessante é que observe como a dor, o desafio, ela começa a mostrar que o seu campo, a sua vida está se reestruturando para uma nova oitava, para uma nova frequência, uma frequência mais alta. E hoje a gente estava conversando, né, com o Fê aqui, ele trouxe essa analogia bonita, né, da espiral, né? Parece que às vezes a gente tá rodando em círculos e que não tá saindo do lugar.
Mas se a gente mudar a nossa perspectiva, eu quero colocar na tela até esse desenho que é muito interessante. Se a gente mudar a nossa perspectiva, a gente vai ver que a gente está em ascensão. São subidas de oitava. Isso é muito poderoso. Observar que por mais que esteja, às vezes, na nossa limitada percepção do tempo, que pareça que nada está acontecendo, mas sempre está acontecendo. E às vezes essa espiral, ela vai trazer lembranças de coisas que você já passou, às vezes feridas que você já fez processos de cura, já olhou, mas elas vão ser ativadas em um determinado momento, justamente porque você está mais forte, você consegue lidar com aquela situação de uma melhor maneira. E cada vez que a gente faz isso, mais a gente vai se fortalecendo. Então, é realmente não negar, não fugir desses processos, porque eles são, assim, de extrema importância para a gente crescer. Aí vem uma pergunta assim pra você. Essa dor que talvez você esteja sentindo, ela é uma dor da ruptura, que ela vem pra desfazer, ou ela é uma pressão que vem pra ampliar, pra crescer, né? Quando a gente sente isso, começa a entender que esses movimentos, eles estão convidando a algo novo. E aí trazendo um pouco, saindo um pouco dessa teoria, né, mas trazendo um pouco para nossa história, assim, foi bem esse lugar que a gente começou a navegar e entrevistar tantos mestres aqui, aprender com tantas escolas, e de repente a vida vai convidando a dar mergulhos cada vez mais profundos no submundo. E parece, quantas vezes nesses últimos 2 anos, eu falo por mim, eu cheguei a pedir arrego. Falar assim, chega, não dá mais, como que para isso? Cheguei nesse lugar. E parecia, naquele momento, que não havia saída. Mas aí, com ajuda, aí nesse momento é interessante o quê? Eu peço ajuda. Poxa, eu não tô dando conta. Se eu não tô dando conta, o que eu faço? Eu peço ajuda. Eu me abro. Eu olho para aquilo. Então a nossa terapeuta, né, a Simone Pafetti, ela nos conta assim, que bom que você chegou nesse lugar, agora você sentiu. E a partir do momento que você sentiu, você começa a mudar essa química do corpo, lógico, agora com orientação, com trabalho, com os nossos devidos ajustes, é necessário atingir aquilo lá, porque se as coisas vão se repetindo na nossa vida, o que acontece com a gente, né? Por exemplo, em relacionamentos anteriores, eu tive um momento de ruptura. E aí eu fui lembrar, o que eu senti naquele momento de ruptura? Qual foi a minha dor? O que eu senti? Será que eu senti a rejeição, que para mim é muito forte, né? A ferida da rejeição, a ferida da criança. E para mim é muito forte. Então, quando eu cheguei nesse lugar de pressão, de me sentir rejeitado, eu entrei nesse lugar da ruptura. E agora, num novo movimento, depois de muitos anos, a gente acessou esse lugar de novo, juntos. Eu acessei. Várias vezes. Várias vezes. Só que dessa vez foi diferente, porque eu comecei a olhar de fato para aquilo. Doeu da mesma forma, foi desesperador, parecia um lugar sem saída, um labirinto, parecia uma coisa assim, pensei em desistir várias vezes. Mas eu aprendi uma coisa, que é bom dar um tempo. É bom não agir nessa força, porque nessa força eu tô inconsciente. É instinto puro, porque instinto você puro. tá revivendo um trauma, uma ferida muito profunda. Por isso que às vezes chega a beirar uma ruptura. A por loucura exemplo. também. Uhum. Então, nesse momento, não adianta tomar atitudes, decisões, ou ir além daquele movimento que já está numa energia mega inflamada, intensificada. E aí, se a gente trazer isso para uma questão mais energética também, a gente começa a ver que o nosso campo vibracional, não considerando só a nossa mente,
nosso campo vibracional ele começa a sofrer também as consequências disso, né? A vibração muda, eu começo a acessar outras frequências que podem se aproximar de mim naturalmente, porque se eu estou vibrando aqui bem baixo, eu atraio mais daquilo que também está vibrando baixo, né? Eu não considero só aqui a energia visível, né? E também as energias invisíveis vão chegando, se aproximando por afinidade e colocando mais caraminhola na cabeça, potencializando aquilo. Para quê? Para que você continue naquele estado, para que energias possam se alimentar daquilo. A gente falou um pouco de obsessores já em outros episódios, várias vezes, a gente vai continuar falando. Mas eu trago isso não de uma forma como somos vítimas de algo que está nos acometendo. Mas não, é natural que se eu começo a mudar essa minha atitude, esses meus pensamentos, as minhas ações, eu começo a atrair tudo isso para minha vida. É o sinal que eu tô mandando. E aí fica mais confuso ainda. E é um sinal também de não querer sentir aquilo, né? Eu Isso não é quero verdade. sentir isso. Pelo amor de Deus, eu não quero sentir isso. E quanto mais a gente não quer sentir isso, mais difícil fica, porque só há a integração a partir do momento que eu acolho essa dor. Por isso que eu falei, a dor é um portal. Então, a gente é convidado muitas vezes na nossa vida, principalmente nas nossas relações, a acolher essa dor. A fazer aquele papel que lá na infância, quando a gente registrou isso na nossa memória, de, talvez naquele momento o que a gente mais queria era ser acolhido. E às vezes, não tem ninguém para acolher a gente, é a gente que tem que aprender a se acolher. Às vezes é importante pedir ajuda, falar com um terapeuta, mas a missão mesmo, eu acho que o fundamento da gente passar por um processo de dor é a gente aprender a se acolher. E como que eu me acolho? Às vezes estou passando por uma dor, eu não quero sentir isso. Primeiro, é não querer fugir. Porque é aquela história, às vezes, a vida vem e tira as nossas muletas pra gente aprender a caminhar. É. Então, não vai na muleta. Não vai na muleta pra tentar fugir, anestesiar aquela dor. Vai e sente. Talvez vai vir um diálogo interno. Então, observa esse diálogo interno, silencie. Não vai colocar mais barulho na sua cabeça. Não vai se distrair por, sei lá, uma série, alguma coisa pra você se distrair. A medicina. Observa esse diálogo interno. Talvez esse diálogo interno, ele vai ser um diálogo de tipo... Poxa vida, fiz errado de novo, não sou bom. Observa esse diálogo. E aí, quando você observar esse diálogo, se empodera disso e fala, eu não tenho culpa do que me aconteceu. Eu não tenho culpa disso que está acontecendo. Eu não tenho culpa dessa situação. Mas eu sou extremamente responsável pelo que eu faço com essa informação agora. O que eu vou fazer com essa informação? Como eu posso aprender através dessa situação? Nossa, isso aí é interessante. Pra quê, né? A pergunta eu sempre faço, pra quê? Pra que isso tá me acontecendo? Qual a informação que tem nesse movimento? É interessante que a gente comece a ser um investigador daquilo que acontece na nossa vida. Dos acontecimentos, dos movimentos. Esses dias furou meu pneu. Faz 20 anos que eu dirijo. Nunca furou um pneu, nunca tive um acidente, nada. De repente, em um mês, 2 vezes furou o pneu direito da frente. Aí a galera terapeuta já vai começar a ligar os pontos aí, né? Porque é o pai que tá na direita, não sei o quê. Né? Os caras da lei biológica também. Mas assim, eu tô investigando, eu tô analisando qual que é o sinal, qual que é a informação. Mas, agora, vamos navegar num lugar assim, ó. Temos muitos desafios. Que fazem a gente chegar num limite muitas vezes. E como que a gente começa a clarear um pouco mais esse cenário para lidar com ele da forma mais coerente possível. Então, descobrimos várias coisas passando por isso. Porque o nosso processo, eu não sei os seus, né, o seu que está escutando agora, assistindo, se através desse contato com a espiritualidade, que é tão maravilhoso, ele acaba acelerando um pouco. Principalmente para quem consagra medicinas, plantas de poder, enteógenos, que vai dando acessos
privilegiados, maravilhosos, né? Plantas professoras que nos abrem portais e nos fazem acessar mais rapidamente. Muitas vezes, coisas que, nossa, parece que eu não vou dar conta. Ou, através de estudos, através de contatos com pessoas, o processo vai se intensificando, porque você está ficando mais preparado, vem mais carga, né? Você só recebe aquilo que você está preparado. E aí, como que a gente começa a dar mais clareza nisso? Aí é a nossa história, né? O nosso processo. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é a questão mais básica de todas. Ao invés de ficar apenas olhando para todas as possibilidades infinitas, metafísicas e de todas as teorias, porque quanto mais você cavoca na internet e nas teorias, você vai achar de tudo. O que você procurar, você vai achar, bom ou ruim. E aí, perigoso ficar nesse lugar. Mas o mais básico de tudo é olhar para o corpo. Esse lugar que é a chave que a gente quer trazer aqui nesse episódio com muita importância, porque o mais essencial de tudo é esse veículo de navegação aqui. Às vezes, a gente pensa que é uma energia intrusa, um karma, uma coisa de vidas passadas, um obsessor, uma demanda que fizeram pra gente. Tudo isso existe, eu acredito, tá tudo certo. Mas você já parou pra pensar que às vezes o seu ambiente não tá tão alinhado ou regulado assim por coisas muito básicas? Quando a gente começa a olhar para o corpo, a gente começa a perceber que se o corpo está em desequilíbrio, ele afeta a nossa percepção. E olha que interessante, às vezes uma alteração hormonal, às vezes um corpo que está com deficiência de vitaminas, sedentário, ele pode sinalizar as suas percepções no sentido de crenças até, de uma forma distorcida. E se ele distorce, você começa a sentir as emoções a partir disso. Ou seja, eu vou trazer isso de forma mais simples. Por exemplo, se você está num estado que você ficou sem dormir alguns dias bem, ou não dormiu por alguns dias, a aceitação sua de um evento é muito diferente. A relação com aquela pessoa, você vai ter uma intolerância muito maior. E isso começa a desencadear como um dominó na vida. Porque a percepção, ela começa a ficar tão poluída. Aquele espelho que você reflete a luz da vida fica tão embaçado que você não consegue ver mais a beleza da vida. E o Danny Black tem uma música maravilhosa que ele vai lançar em breve aí, que ele fala: você não viu a beleza. A beleza sempre está. E que coisa maravilhosa. Você já percebeu que quando você está de bom humor, parece que tudo está funcionando? E quando está naquele momento de irritabilidade, tudo parece que está errado. A frustração, ela domina. Então o convite que eu trago, mais básico de todos, é olhar para o corpo no sentido de observa como que ele está. De repente, através da sua autoanálise ou de exames mesmo, para começar a perceber, isso tem acontecido com a gente. Conta só um pouco da mudança que você teve, que está tendo ainda, né? Através dessas alterações que você percebeu. Eu vou começar falando assim algo que para mim é um fator interessante, que é a questão de como eu me vejo, né? E eu sempre tive uma sensação assim de, sei lá, não sentia contente comigo, com o meu corpo. E aí sempre tentava emagrecer quando era mais nova, fazia umas dietas malucas, não dormia direito. E aí, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, como eu fui ressignificando muitas coisas, eu era sobrepeso,
fui sobrepeso durante boa parte da minha vida, até meus 30 anos, assim. Eu tive muito essa. Meu corpo era tipo uma sanfona, assim, né? Era uma gangorra. Então, momentos que eu ganhava muito peso, às vezes eu emagrecia, voltava, ganhava peso tudo de novo. E aí, quando eu comecei os processos de autoconhecimento, por ressignificar muitas coisas que eu senti que esse excesso de peso, que eu comia pouco, mas eu tinha bastante peso no corpo, era justamente para criar defesa, né? Então eu fui ficando grande, até tenho uma estatura grande de corpo, eu fui ficando grande para me proteger, para me defender, fui criando ali uma massa para me proteger. Só que conforme eu fui dissolvendo essas couraças, eu fui emagrecendo. E aí, coisas que eu tinha que fazer muito esforço antigamente, eu treinava, fazia exercício, foram deixando de ser importante, porque eu tava me sentindo bem, tava com o corpo magro, tava me sentindo bonita, tirei toda essa parte dessa questão da estética, porém, começou a pesar na saúde. Por quê? Porque como eu tava me sentindo bem no meu corpo, eu parei de fazer exercício e comecei a entrar em outro ciclo, assim, de tipo, não, eu vou trabalhar, agora eu tô com energia, vou usar essa energia pra trabalhar, vou cuidar da casa. E eu sempre deixava tudo que era pra mim por último lugar. E aí foi um momento que eu senti que eu comecei a ter vários desequilíbrios na minha saúde, mesmo estando com o corpo magro. Eu fui fazer alguns exames e estava bem, vamos dizer assim, desequilibrado. E ao mesmo tempo eu sentia que as emoções elas vinham com muita intensidade. Justamente porque aparentemente eu estava com o corpo bonito, mas eu estava com o corpo fraco. Tava com deficiência de vitamina, por também ter uma dieta vegetariana há um tempo. Então eu sempre falo assim, pessoal que come vegetariano, vai fazer uns exames, vê se às vezes esse cansaço, essa oscilação emocional, às vezes ela pode ser porque tá faltando alguma vitamina no seu corpo. E aí, o ponto de virada foi, quando eu comecei a fazer suplementação, tudo certinho, foi voltar a fazer exercício, mesmo odiando. Tipo assim, nossa, eu não queria fazer isso hoje, mas a primeira coisa, nem que fosse pegar minha manhã inteira, era olhar pra mim. Então, para quem trabalha, quem tem que cumprir horário, acorda um pouquinho mais cedo, mas não deixa de pelo menos, começa de pouquinho, não começa com muita intensidade, começa de pouquinho, vai fazer uma caminhada, vai colocar o pé na terra, vai tomar um pouco de sol, vai pegando um pouco dessa energia da natureza também, que ajuda muito a gente a se autorregular, para depois você começar a incluir práticas que são um pouco mais desafiadoras, né? Tipo, puxar peso, É. essas coisas assim. Agora eu já tô começando a puxar peso, tô correndo. Então, tudo isso vai mudando a nossa vibração, porque não adianta a gente ir lá no terapeuta e fazer um processo de limpeza energética, de equilíbrio energético, de processar mentalmente uma cura, mas se o seu corpo, ele não tá reciclando essa energia. Então, quando você tá transpirando, até falei pro Lucas esses dias que foi engraçado, eu comecei a correr e aí eu comecei a transpirar, que era uma coisa que eu tinha parado de transpirar. E aí eu comecei a transpirar de novo, e aí eu fiquei até com cheiro de CC, assim, falei pro Lucas, nossa, que bom sentir o cheiro do meu corpo de novo, porque isso é um sinal que a gente tá vivo. Então, vai fazer exercício que faça você transpirar, porque esse processo de transpirar e de renovar as águas do seu corpo vai purificando também. É Sim. essencial para purificação, não só energética, mas física, né? Renovação das nossas células, e isso é muito importante. Dá para mudar completamente o cenário da sua vida, não não importa qual seja, qual desafio está passando. Olha primeiro para esse básico, para o seu corpo, para a alimentação, para os seus hábitos, antes de qualquer coisa, porque a partir disso, você vai resolver grande parte de desafios. Isso vai desencadear energeticamente uma mudança na vida e o seu sinal vibratório vai mudar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa passa da Umbanda, por exemplo, vai lá, toma um passe, tem um descarrego, um monte de coisa. No dia seguinte, ela tá vibrando de novo, que não há tipo de mandinga, de terapeuta que resolva algo que tá com o terreno contaminado, porque ele volta a se contaminar. Então, uma virada de chave pra gente, que a gente começou a fazer assim, foi começar a desintoxicar o corpo, o terreno biológico, curar o terreno biológico.
Temos aqui uma entrevista com a Thaís Sodré, que fala bastante sobre isso nesse episódio. Então a gente começou, né, a tirar metais pesados, melhorar a nossa água, coisas muito básicas, né? Dormir melhor. Dormir melhor, escolher melhor os alimentos, alimentos orgânicos, um monte de coisa, tirar alimentos que a gente descobriu que eram inflamatórios para o nosso corpo. E isso é uma surpresa muito grande, porque, por exemplo, a gente pensa às vezes, né? Banana é um negócio saudável, tomate é um negócio saudável. Para mim, não. O meu corpo, em teste de biorressonância, na hora que eu faço o teste com a banana, ele vai para fora assim e fala: não, para você não. Talvez nesse momento, não que a banana não seja saudável, mas neste momento, de acordo com o meu atual terreno biológico, não é adequado eu ingerir a banana ou o tomate, e assim com outros elementos. Então eu fui descobrindo, a gente tirou o glúten, tirou a lactose. Opa, tô com mais energia, tô dormindo melhor, a minha vibração tá melhorando, vai resolvendo, olha para esse lugar, aí faz o básico, como a Sol falou, né? Questão de movimento, essencial. E é interessante porque eu me questionava muito que depois que eu tirei o glúten, lactose, muitas coisas melhoraram. Mas eu senti que por estar mais sutilizada, né, sem tanta sujeira, porque hoje em dia a gente coloca muita sujeira através da nossa alimentação. Então, às vezes, só o fato de você limpar um pouquinho mais a sua alimentação vai te possibilitando trazer mais clareza para as coisas que você precisa direcionar energia. Então, às vezes vem um desafio e você não tem que se sentir pequeno diante desse desafio, mas se empoderar e falar assim: nossa, tá bom, veio esse desafio, o que eu tenho que fazer? Nem que for para sair, dar uma caminhada, respirar, tirar um pouco do barulho da mente, porque a resposta vai vir, a resposta sempre vai estar dentro. Mas você tocou num ponto importante aí. Assim como a gente desperta e abre a nossa percepção, uma vez que a gente começa a limpar o nosso terreno biológico e melhorar a nossa saúde, purificar o corpo, novas camadas de percepção vão abrir. Isso também traz desafios, que é muito interessante. Coisa que a gente nem sabia que Olha ia falar. que interessante, às vezes, memórias traumáticas estão alojadas nas suas células. E muitas vezes essas mitocôndrias, esses elementos estão ali e na hora que você começa a acessá-los, liberá-los, eles vêm à tona. E aí, novas sensações. Às vezes, traumas começam a emergir pra gente ter a oportunidade de olhar. E aí parece que vai ficar mais difícil. Pra nós começou a ficar desesperador. Falei: meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo agora? Por que eu tô acessando esse trauma de infância de forma tão forte que é impossível não olhar pra ele agora? Isso tá acontecendo com a gente. Porque agora acessamos novas camadas. Agora limpamos o nosso corpo. E aí começam a acontecer novos desafios. Por exemplo, uma vez que você purificou o corpo, talvez veganos, vegetarianos possam entender isso que eu vou falar agora, que é importante. Uma vez que você sutilizou o corpo, você vai automaticamente ficar uma antena mais limpa, vai captar mais. E às vezes isso pode ser desafiador, dependendo do seu biotipo, do seu tipo sanguíneo. Isso pode ser até nocivo, porque aí começa, vamos supor, você está num movimento trabalhando com medicinas psicodélicas expansoras, alimentação saudável, sutil, e aí você começa a subir, você fica aéreo, você fica totalmente no ar, planante, né, que eles chamam. Planante. E aí você sai da realidade, você começa a perder o foco, você não consegue não prosperar mais, você não consegue mais atingir, por exemplo, os homens, perde a sua força do chakra básico, seu chakra raiz. Mulheres começam a perder seu equilíbrio entre a energia masculina e feminina. Aí começa a complicar o jogo. Olha aí. E a gente precisa dessa energia terrena, essa energia que
faz parte da nossa luz essa energia que é mais escura, vamos dizer assim. A gente mais precisa densa. acessar essa escuridão para integrar essa parte nossa, porque não adianta ficar ali, deixar no inconsciente, deixar abafadinho e não colocar luz. É mais fácil, mas não tem outro caminho. Você fez um combinado com você mesmo antes de vir para cá que tinha algumas coisinhas que você precisa resolver nessa vida. É. Então, conforme você vai se utilizando, vai ficando mais aéreo, mas o que realmente faz você dar novos saltos, subir novas espirais, não é ficar aqui aéreo, é você sutilizar, mas ao mesmo tempo voltar para a Terra, puxar essa energia da Terra, acessar essa escuridão e colocar luz. E antes da gente continuar esse papo maravilhoso, quero te trazer um recado especial. Um recado que pode te ajudar muito se você tem que divulgar alguma coisa na internet, nas redes sociais. Se você é um terapeuta autônomo, tem um projeto ou é um pequeno empresário, eu imagino que você tenha que dar conta da sua demanda criativa, de arte, de design. A todo momento, né? Toda hora precisa de uma capa, de um stories, de um carrossel, de um elemento para sua landing page. Todo momento tem uma demanda criativa. Então, vamos iniciar aqui uma jornada de autonomia criativa no dia 30 de outubro, onde eu compilei mais de 20 anos da minha experiência com design gráfico para te trazer o caminho, os recursos, os fundamentos para você fazer suas próprias artes no seu tempo, com a sua frequência, mesmo que você não saiba nada de design. E você só vai usar seu celular ou computador com aplicativos gratuitos. Se você ficou interessado ou interessada, acessa aqui tribezen.com.br/info e a gente se vê lá. Vou trazer uns exemplos para vocês. Teve umas 5 pessoas que passaram aqui no podcast ou na nossa casa que falaram a mesma coisa pra gente, assim. Nossa, que maravilhoso aqui, né? Que clima, que leveza que tá aqui na casa de vocês. Aí a gente conversando um pouco, né, dos nossos desafios e coisas, ele falou assim: então, amigos, vou falar pra vocês precisam ir lá na Paulista escutar umas buzinas aí um pouco, sabe? Você precisa ir num jogo de futebol, você precisa escutar um rock and roll, sei lá. Você tá entendendo por quê? Porque toda frequência, ela tem sua função, né? A direita e a esquerda, a luz e a sombra, a densidade e a iluminação, né? Isso é importante. Então, por isso que a gente tá falando aqui sobre o que a gente descobriu, o que a gente tá vivendo. A gente começou a ficar sutilizado, nossa casa ficou com energia de templo. Mas cadê a energia da vida? Mas cadê a energia da força, do libido? E se a gente pensar que o desafio, ele é essencial pra gente estar aqui na Terra, porque se não tivesse desafio, gente, a gente já estaria iluminado, já estaria em outro plano. Então o desafio, ele vem justamente pra manter a gente encarnado, pra gente falar assim, nossa, que delícia estar aqui na Terra. Que bom que eu tô aprendendo, que bom que tá vindo esse desafio pra me mover na vida, né? Eu escuto bastante o Wagner Borges, né? O Fê que me indicou até o Wagner Borges, e ele sempre fala, né? Wagner Borges gosta de assistir um futebol, escuta um rock progressivo. E outro dia a gente tava lá no Laércio Fonseca também, né? Participando de uma palestra dele. E a gente passou um dia com ele. A gente dormiu lá. Dormiu lá, passou um dia com ele. No outro dia ele falou, galera, vamos num show comigo? A gente foi no show de rock. Foi num show de rock num barzinho. E ele curtindo ali, pá. A gente pergunta pra ele, não, mas você não se sente pesado? Você não sente ataque espiritual aqui? Não, cara, aqui eu tô na minha frequência, eu tô aqui intencional. Aqui eu sei o que eu tô fazendo, na energia que eu tô, e ele se garante ali, né? Ele não se mistura. Quando ele tá preparado, ele entende esse jogo, você não fica vulnerável, pelo contrário, você vai e acessa aquilo que você precisa. Exatamente aquilo que você precisa. Então, pra galera que às vezes tá muito radical no seu veganismo, muito radical nas suas dietas. Só tá ouvindo música de mantra. Agora isso. Tipo, isso aqui é muito terreno pra mim. Mas peraí, você tá na Terra. Começa a desdenhar de pessoas que não estão na mesma sintonia. A gente quer ficar perto de pessoas que estão
né, que vibrando igual, mas a nossa família, os amigos, tudo faz parte. Não dá para, senão não faz sentido nenhum a gente melhorar como pessoa, mas que era pra gente ficar mais amoroso, a gente fica mais julgador, a gente fica mais segregador. Como que é? Aí começa, não faz sentido isso. Nossa missão aqui é integrar e não separar. Então, começar a ter uma visão um pouquinho mais amorosa, harmônica, aberta, entender o motivo das coisas, a intensidade. Quando a gente faz cerimônias aqui, por exemplo, eu vou contar para vocês que a gente ama fazer as playlists, né? A nossa dinâmica musical sonora como um banho sonoro. E eu fui aprendendo ao longo dessa jornada, faz alguns anos que a gente tá fazendo isso, e eu sou um ratão do Spotify, assim, de achar pérolas e achar músicas e frequências. E eu vou escutando e vou entendendo o que que aquilo me aciona. E aí eu percebi que numa jornada de cura é preciso chegar naquele Ukupatcha, né, naquela terra, naquele submundo. Porque se for só alegria, não tem cura, não tem processo, não tem jornada do herói, não tem nada. Aí é fuga. É fuga total. Aí é a mesma coisa que você, né, Só quero se alguma coisa perder. gostosinha. Mas quando a gente faz isso de forma intencional, é interessante, porque a gente vai lá, traz essa frequência, acessa, faz o que tem que fazer, para depois sim eu conseguir olhar onde eu tenho que chegar, onde eu tenho que olhar. A gente fala que é a subida da montanha. Galera que já passou com a gente de alguma forma em algum evento, né? A gente gosta muito de trazer isso. Até seja num evento musical de cacau, a gente tem o momento da gente estar mais zen, da gente estar meditando, e a gente tem um momento de elevação, e a gente tem um momento de seriedade, de trabalhar, de conversa, tem essas dinâmicas. Então, abrindo aqui para vocês a nossa vida um pouco, que a gente descobriu, a gente já foi nesse lugar de ficar olhando e falar, isso aí não é pra mim, isso aí, ó, esse daí tá totalmente perdido, isso aí tá errado. Futebol. É, que bizarro, né? Olha, eu falo, eu aprendi. E hoje eu olho e falo, poxa, meu, eu já estive nesse lugar e eu sei que tudo tem o seu propósito. Com intensidade, de forma pontual, inteligente, entendendo as frequências das coisas, você pode navegar em qualquer lugar, em qualquer força. O importante é o quê? Integrar, equilibrar, você se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você começa a falar assim, poxa, eu preciso mais da energia feminina aqui agora, nesse momento da minha vida. Eu vou sutilizar um pouco a minha alimentação. Ou às vezes eu preciso fazer o inverso. Às vezes eu preciso densificar um pouco, eu preciso aterrar. Como que você, se estiver aí no planante, no ar, só nas ideias, não manifesta nada, não consegue pôr os negócios, os projetos no mundo? Eu te pergunto, o que você vai fazer? Vai continuar a viajar mais ainda? Ou vai colocar os pés no chão de alguma forma, se conectar com a terra, entender mais a densidade dos alimentos, das suas energias e falar assim, opa, eu preciso trabalhar mais esse chakra básico aqui, eu vou fazer uns breathwork aqui de Kundalini, eu vou começar a trazer força, eu vou começar a acessar coisas que me empoderam. Então você vai achar o seu caminho. Maravilhoso. E é legal também porque uma vez eu ouvi alguém falando uma coisa que me tocou bastante, que é, às vezes, quando a gente tá muito lá no alto, tá muito aéreo, tá muito etéreo, às vezes você acessa muitas coisas maravilhosas, mas do que adianta, às vezes, você acessar tudo isso, sendo que vai chegar um momento que, às vezes, você vai estar falando sozinho, que ninguém vai estar entendendo o que você tá falando. Também. Então, precisa trazer essa energia da terra para a gente conseguir comunicar, conseguir ter clareza, ter assertividade no que está passando para as pessoas, sobre o seu próprio processo de despertar. E até mesmo um processo mais desafiador, ele tá te ensinando a utilizar todos esses desafios como a sua própria medicina. Porque a sua história, ela vai se tornar a sua medicina depois. A sua medicina para você e para os outros. Então, o seu processo desafiador ali, que talvez tá difícil, traz um pouco para a terra. Como que eu posso integrar isso? Como que eu posso trazer para dentro de mim e transformar isso em uma medicina, né? Outra coisa que a gente aprendeu nesses últimos meses, né, com nossos mentores aí,
a Meirelle Lima, o João, Ida, né, que a gente ama tanto, já tiveram aqui com a gente no podcast. Eles estavam falando assim, vocês querem prosperar? Vocês querem expandir o nível de captação, quer acessar mesmo essa frequência do dinheiro, que é muito bem-vinda? Não tem nada de errado. Inclusive, se tiver errado, trabalha nas crenças aí, porque, né, tem que liberar isso aí. A gente tá aqui para expandir mesmo. Muito bem-vindo a energia do dinheiro. Falou assim, ó, começa a assistir documentário sobre dinheiro. Começa a entrar nesse fluxo, não para se perder nesse mundo, mas para acessar um pouco, para quebrar um pouco de crença, para começar a frequentar de repente lugares que pessoas estão falando sobre isso, né? Qual é o seu, esse é um outro, qual é o seu círculo social aí? Será que as pessoas só ficam nessa caixinha? De repente a energia que você está precisando é num outro lugar. Não precisa fechar a porta de nenhum. Mas você vai e acessa, vai lá, aprende um pouco sobre investimento, sei lá, o que seja, como que eu expando o meu negócio, como que eu amplio, pessoas que estão, às vezes, né, nessa questão mais afinco no marketing, no dinheiro. Então essa dica foi muito boa, porque a gente começou a realmente assistir umas coisas assim, e se der para achar coisas que são mais alinhadas, que tem uma coerência, né? Meu, maravilhoso. A gente vai navegando. E às vezes a gente tem uma percepção que a espiritualidade ela é muito subjetiva. E que, nossa, é sim o mundo das infinitas possibilidades. Mas a espiritualidade ela é muito objetiva. Então, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando. Então, como estão os seus resultados? Olha para as suas coisas, olha para as suas relações. Tudo isso é um oráculo. É. É um espelho perfeito. Então, olha para suas relações, olha para o seu dinheiro, olha para a sua saúde, olha para a qualidade dos seus pensamentos. Tudo isso vai estar comunicando como que tá a sua vida. Então, a espiritualidade é muito objetiva. Aí, a partir disso que você observa, aí você toma ação. Porque precisa tomar ação. Não adianta eu ficar esperando, tudo bem. A gente fala assim, não, mas o feminino é passivo, é receptivo, eu vou ficar aqui esperando algo acontecer. Não, gente, não vai acontecer. Precisa de ter ação. Todos nós temos feminino e masculino dentro. Então, a gente precisa agir, precisa fazer algum movimento. Às vezes fala assim, nossa, eu não tô conseguindo, não consigo. Vai sem conseguir. Começa, só começa. Nossa, quantas pessoas passaram aqui, nos deram essas consciências muito boas que hoje a gente está aqui compartilhando com vocês, mas num lugar de muita humildade, de que a gente que não tem certo ou errado, você faça a sua pesquisa, não acredite em nada que a gente está falando, mas esteja aberto a ouvir, né? Seja cético, mas esteja aberto a ouvir, isso é muito legal. Então, faz esse escaneamento da sua vida. A gente te convida a fazer esse escaneamento, né? Suas relações, quem está chegando na sua vida, o que você está atraindo para o seu campo? Quais são os acontecimentos que você está atraindo para sua vida? Quais são os seus resultados? Quais são os seus pensamentos? E tudo isso. E aí você vai falando, opa, eu imagino que dá para mudar muita coisa aqui. E começa onde? De novo, hein? Começa no corpo. Começa no mais básico. No núcleo. No núcleo, antes de ficar se perdendo em milhões de possibilidades, vai pro corpo. Eu tenho feito muitos atendimentos com o Theta Healing, mesa radiônica, né? Eu tenho feito atendimentos, inclusive quem quiser pode me procurar. Eu tô gostando muito, tô dedicando alguns dias só de atendimentos no mês, mas faço com muito amor. E eu vejo isso muito em comum, de a necessidade de olhar para isso. Às vezes vem muitas questões, às vezes aparece no campo mesmo, assim, ó, obsessão, implante, chip, demanda, parece tudo isso. Mas eu falo para você, resolve o seu corpo, fortalece sua luz, aumenta sua vibração. Isso tudo não tem vez. Isso tudo vai saindo. A gente pega e resolve aqui, faz um processo aqui, ajuda, encaminha, coloca ferramentas. Mas não adianta nada fazer isso se não houver mudança, se não houver ação. E aí a ação mais básica de todas, a gente gosta de fazer aqui nosso rito matinal, né? A Sol agora voltou com a energia dela, assim. A gente mostra nas nossas stories às vezes, né? Voltou, estamos lá todo dia. E isso é uma coisa que eu amo, eu faço há muitos anos. A gente tira ali 1 hora, 1 hora e meia de manhã
e faz tudo aquilo que já dá a frequência de largada no nosso dia. A gente medita, a gente faz um yoguinha, a gente colocou agora um breathwork de 10 minutos. Eu vou dar uma dica pra vocês agora. É maravilhoso. Você tá gostando, né? Tô. Uhum. Meu, que coisa maravilhosa. É o seguinte, tem um cara no YouTube que chama Breath with Sandy. Respire com Sandy, né? Breath with Sandy. E se você procurar esse cara aí na internet, Sandy com Y, S-A-N-D-Y. Se você procurar ele tem... Eu gosto muito de follow along, ou seja, vídeos que eu posso acompanhar em tempo real a prática. Esse cara, ele coloca lá toda semana um breathwork novo. E ele tem lá 10 minutos de manhã para controlar a ansiedade e regular o sistema nervoso. 5 minutos antes de fazer qualquer coisa. 15 minutos de ativação para energia, que desperta mais com o café. Antes de dormir Antes de dormir. Aí o que acontece? A gente pega, não tem propaganda no meio dos vídeos dele. Então, depois que a gente medita, a gente vai lá, põe lá o vídeo dele. 10 minutinhos, cara. Vai acompanhando ele. Ele tem um sound design maravilhoso, cara. Vai respirando assim. E a música vai no beat da respiração. É uma coisa maravilhosa. Gratidão por esse ser colocar isso à nossa disposição de graça. Inclusive, se você tá passando perrengue, tá precisando tomar remédio, faz esse lance aí do breathwork aí. Todo dia. É 10 minutinhos. Tem até de 5. Tem. É uma medicina tão poderosa. O Cadu Caça-Outro, brother nosso que traz muito ancorado na Escola do Fluxo. É uma medicina que dá... Assim, eu vou revelar. Eu tinha preguiça de fazer assim. Até eu ver o resultado. Parece que... Nossa, cara, eu vou fazer isso. Mas quando você vai acompanhado, com música, e 10 minutinhos, não tem como dar errado. É fácil de acompanhar. A hora que termina, você até pergunta assim, nossa, já acabou? Porque é muito gostoso é mesmo. Muito bom. Muda o nosso estado mental. Às vezes, sei lá, eu tinha muito essa questão de acordar um pouco... Já acordava um pouco irritada. Talvez porque eu não estava conseguindo dormir direito. E aí foi interessante, assim, porque só de começar a fazer essas práticas de manhã, eu comecei a também ter mais motivação para me exercitar, porque aí já faz aquela limpeza da mente, varre, né? Todos aqueles pensamentos quando você acorda, assim, ai, nossa, sei lá, insatisfeita, aqueles pensamentos que atravessam. Você já limpa a sua mente, faz um yoga também, porque esses movimentos de torção, e o yoga também pode ser uma coisa muito simples, às vezes só de você fazer movimentos que você vai torcer um pouquinho, Nossa, né, o corpo, ele libera muito também energia que tá ali acumulada. Fazer uma caminhada de 15 minutos, 15 minutinhos, assim, uma caminhada rápida. Comece por uma caminhada que auxilia muito. Depois, sei lá, vai começar a fazer um exercício físico. Isso mudou o meu sono. Eu acordava toda noite. Era impressionante, assim, porque eu comecei a trabalhar alguns órgãos pela medicina chinesa que estava desequilibrado. Então, eles falam assim que, por exemplo, dependendo da hora que você acorda à noite, uma coisa que acontecia muito comigo era acordar às 3 da manhã. Então, meu fígado estava sobrecarregado. E aí, todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava, ia no banheiro. Parecia que era só uma vontade de fazer xixi, mas não é. Porque agora eu tô dormindo a noite inteira, eu continuo bebendo água, bebo chá às vezes antes de dormir, e eu tô dormindo a noite inteira. Então, a forma como a gente também repousa muda totalmente como você vai iniciar um dia. E eu percebi essa mudança, assim, em poucos dias que eu voltei a fazer essas práticas. A caminhada já faz mais tempo, o exercício físico faz um tempinho também, mas eu já senti que me deu força para eu voltar a fazer yoga, para eu voltar a meditar, para eu começar a fazer a respiração junto com o Lucas, para eu acordar cedo. Às vezes você tá aí, sei lá, você é home office, trabalha em casa, tem dificuldade de acordar cedo. E eu tinha uma cobrança muito grande comigo. Não, eu quero acordar cedo, quero fazer as práticas. Só que se eu não durmo bem, como que eu vou acordar motivado para fazer algo? Então começa aí. Primeiro é o sono. Eu vou já cantar a bola para você. Às vezes fala yoga, né? Parece... É lógico que eu prefiro uma professora massa, né? Mas olha só, no nosso tempo, dentro da nossa jornada, a gente também não tem tempo infinito, apesar de ser autônomo. A gente coloca aí 1 hora e meia da nossa rotina matinal. E aí o yoga nosso dura 25 minutos.
É muito rápido. Por que que dura 25 minutos? Porque tem um aplicativo que chama Down Dog Yoga, que ele é super acessível a assinatura dele. E ele é follow along também. Ele cria treinos novos todo dia, é super customizável. Ah, eu quero só nível 2, hoje eu quero trabalhar core e lombar. E você faz ele, é maravilhoso. Já indiquei pra muita gente, a gente sempre põe nos nossos stories. Super E acessível. volto a falar, se tiver para contratar um professor mesmo, melhor, bem melhor. Mas um aplicativo para quem precisa de uma coisa direto ao ponto, rápida, com baixo investimento, super resolve. A gente ama fazer. Quando a gente estava no coletivo com a galera, a gente fazia tudo junto, ali de manhã. É super legal. Então, ó, não tem desculpa. Não tem, você está falando, ah, eu moro em São Paulo, na Paulista, no apartamento, faz aí um pouquinho de polichinelo, Isso. dá uma movimentada, liga no YouTube lá, e faz um breathwork e 20 minutinhos de aula de yoga ou o que você quiser, pilates, um HIIT, sei lá, resolvido. Faz isso e vê se sua vida não muda. Vê se não diminui toda a sua paranoia, toda a carga negativa que existe. A gente fala, traz aí infinitas coisas energéticas aqui no podcast, né? Que são verdade, são realidade. Mas a maior potência que você pode trazer para sua vida é aumentar a sua frequência no corpo. Repito, vamos nessa, vamos junto. Maravilhoso. O corpo realmente eu sinto que é um portal, né? É ali onde estão as nossas memórias, é onde tá algumas feridas, mas ao mesmo tempo onde tá a nossa potência vital, né? É onde tá todo o potencial de criar nessa terra. Então, se eu não olhar para isso, que é a base, não tem como, né? Agora, só para fechar esse assunto, esse episódio de hoje maravilhoso. Se você estiver gostando aí, curte, compartilha e se inscreve no canal. Assim, casais, né? Só pra gente ajudar a galera. Tem muitos casais que a gente se conecta também, tá tendo desafios de relacionamento. E às vezes acontece essa balança. Às vezes o homem tá numa vibe, num momento mais desafiador. Às vezes a mulher que tá. E vai acontecer isso. Agora, se a gente for um porto seguro um do outro, ao invés de a gente confrontar e entrar naquele julgamento e exigências e tal, Culpa. agora a gente entrar como parceiro, entrar do lado assim, falar assim, o que a gente pode fazer juntos, né? Vamos fazer exame junto? Vamos dar uma check-up aqui? Será que essa minha irritabilidade, será que esse meu comportamento não tá aí um pouco exacerbado porque eu tô desalinhado aqui? Uhum. Às vezes o homem com a testosterona baixa, é um inferno o homem com a testosterona baixa. Meu Deus do céu, o cara fica um mau humor nem vou falar. É horrível. A mulher com o hormônio desalinhado, meu Deus do céu, é o capiroto. Agora, vocês como casal, vocês podem se auxiliar, sem cobrança, mas com apoio. Vamos fazer os exames juntos aí, vamos dar uma olhada, vamos começar a treinar, vamos mudar nossa água. Vamos tentar uma dieta nova agora aqui, diminuir um pouco aqui o leite que tá inflamando a gente. Então se ajudem, porque esse é o caminho para ancorar seu espaço seguro. Eu falo, pessoal, eu sou o seu espaço seguro aqui. E isso é importante, às vezes até mesmo, sei lá, pode ser que o seu parceiro, ele não tá verbalizando que é o seu espaço seguro, porque isso não é uma realidade de todos. Mas se vulnerabilizar, às vezes chegar pro seu parceiro, pra sua parceira e falar assim: nossa, eu tô passando por um momento desafiador e eu tô com um desafio, sinto que eu não tô dando conta e eu tô com dificuldade de confiar e de deixar tudo pra você. Tô com dificuldade, eu tô sentindo que eu não tô me sentindo segura pra soltar e cuidar do que tem que cuidar, de cuidar da saúde. Então, se vulnerabilizar, falar pro outro, porque aí o outro vai falar assim: não, imagina, eu posso. Conta comigo nesse momento, nessa travessia, conta comigo que eu tô aqui. Ou até numa coisa mais íntima, até se falar assim, ó, eu tô com libido baixo. E se eu tiver assim, o que a gente pode fazer? Eu tô me sentindo sem desejo. E às vezes não é o outro, é só o seu organismo, é só o seu alinhamento, o seu equilíbrio, que vai ser aquele dominó de coisas. Aí, ajustou isso aí, a vida fica colorida de novo, começa tudo a fluir, potência de manifestação, prosperidade,
E aí vamos que vamos. É encarar, é atravessar, não fugir mesmo dos processos, porque eles sempre vão nos ensinar e vão nos fortalecer, né? É igual aquela frase do Jung que fala: você não se ilumina imaginando mandalas, né? Figuras de luz. Você Uhum. se ilumina acessando, colocando luz na sua escuridão, né? Trazendo consciência para sua escuridão. Então, às vezes, sei lá, você tá num processo que você foi ensinado a ser muito bonzinho, muito boazinha, e aí você tem um outro lado seu que se irrita, que fica bravo, que não gosta, e que às vezes você tenta, não, eu não quero mostrar esse lado para as pessoas. Só que isso também é você, isso e é integrar isso daí. Às vezes você vai É. estar sentindo isso, integra, acolhe isso, porque isso também é você, e isso tem uma função. Quanto mais a gente distancia, menos a gente perde força. E aí, pode ser que essa energia, que é uma energia um pouco mais densa, que talvez você tente esconder, é você ir domando, é você ir acolhendo, aprendendo com ela e falando assim: tá bom, essa energia, ela tá me ensinando a colocar limites em coisas que antes eu não tinha clareza, porque eu era muito bonzinho, eu aceitava tudo. E aí agora essa energia tá vindo para me ensinar a ter limite, limite comigo mesmo, limite para o outro, entender, ó, até aqui é legal para mim, passou daqui não é legal. Então é integrar e não falar assim: nossa, eu não quero ver essa parte minha que se É. irrita e que é ruim e que é bravo, né? E rede de apoio, galera. Rede de apoio, assim, eu participo de alguns círculos de sagrado masculino, rodas de homens, tem o sagrado feminino também. Rede de apoio é muito bom, porque você se abre, troca ideia, vê que tá todo mundo passando uma mesma situação, assim, é muito legal. E se precisar de um help, me chama, que eu tô atendendo também, terapeuticamente. Eu faço um check-up ali através do Theta Healing, olho os seus chakras, dou uma olhada em tudo que tá pegando, dou uma clareza pra você. Opa, legal, já vi que tá precisando disso aqui, ó. E é muito legal essas sessões, eu tô muito feliz, porque dá pra descobrir cada coisa. É um raio-x mesmo da alma e do corpo. É muito legal. É Boa? importante. E todos esses desafios, eles sempre vão ter uma função. E a única coisa que a gente pode fazer é escolher. Às vezes vai vir um desafio, você vai ficar mal-humorado. Ai, nossa, passei de novo essa situação. Me irritei de novo com a atitude do outro. Ai, o outro cutucou minha ferida de novo. Mas é uma escolha. Você pode escolher continuar nesse ciclo, ou você pode escolher mudar. Ou você pode escolher também a mudar você mesmo, porque você não vai mudar o que tá fora. É isso Então, aí. é mudar a si mesmo. Isso é o maior Às vezes a aprendizado. gente tá ali num processo de resistência querendo mudar o que tá fora, e isso só gasta a nossa energia, só mina a nossa potência. E aí, se eu pegar e voltar essa energia pra mim e falar assim: tá, o que eu preciso mudar aqui? Deixa eu olhar com verdade pra ver o que eu preciso fazer de mudança. Não tem o outro, eu sempre falo isso. É o espelho, é nossa realidade projetada. Então, assumir essa responsabilidade radical, autorresponsabilidade radical, e vamos juntos. Espero que esse episódio tenha motivado você, tenha trazido um pouco de luz para sua vida. Comenta aí se te ajudou, se te deu um direcionamento. A gente quer falar mais sobre essas coisas. Pra gente, assim, um pouquinho do que a gente tá vivendo, muitos desafios, muitos aprendizados. Estamos aqui a cada dia buscando mais o nosso, como que a gente fala, o nosso refinamento do ser, É um né? refinamento, uma lapidação. Tirar o que tá Lapidação. atrapalhando a gente de ver o que a gente é de verdade. Muito bem. Então, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Comenta, Maravilhoso. compartilha, envia pra galera e até a próxima. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau.